Muito bem, minha gente, que maravilha, glória a Deus. Vamos ao momento da ministração da palavra. Como hoje é o dia de celebração aos mortos, eu quero ministrar uma palavra sobre este assunto, né? Hoje muita gente está amanheceu o dia entristecido, lembrando do ente querido que partiu e deixou saudades e que não veio mais, e é um dia muito triste para muita gente. Mas eu gostaria de trazer um texto escriturístico, porque no meio desse imbróglio chamado morte, aquele que serve a Deus e que crê nas santas escrituras, ele tem esperança. Tem esperança e tem conhecimento de que a morte não é o final de todas as coisas. Não é o fim a morte. A morte não é o momento que encerra, mas é, na verdade, a transposição dessa vida que é passageira, que é efêmera, que é temporal, para a vida eterna, que é atemporal, que não é estagnado, não é limitado pela ação do tempo. E o apóstolo Paulo, no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, Paulo trata do assunto da ressurreição. Eu quero dizer para você que a ressurreição é a coroa da pregação evangélica, da pregação apostólica. Por quê? Por que é a coroa da pregação apostólica? Porque nenhum outro tipo de pregação contemporânea aos apóstolos, e nem depois disso, leva as pessoas para o fato da ressurreição. Você ouvia e ouve ministrações a respeito da encarnação, você ouve diversas teses de diversos partidos religiosos convocando as pessoas para os mais variados possíveis ensinamentos. O ensinamento árabe, por exemplo, do Islã, é que quando você morre como mártir, querendo matar os infiéis. O que está lhe esperando do outro lado é um paraíso, um oásis, com 7 virgens para você desfrutar. Então você vê aí, os homens morrem em função desse negócio. A hora vai morrer, tem 7 virgens ali esperando, né? Então morre em função disso. Então só o evangelho tem a pregação que traz essa esperança a respeito da ressurreição, dizendo que a morte não é lá essas coisas todas que a gente pinta, não. Que por mais que ela nos leve, que ela cause dor, mas haverá o dia que ela será vencida e terá que obedecer à ordem de Jesus e devolver os mortos. Vai haver duas ressurreições descritas nos textos. A primeira ressurreição, que vai acontecer por ocasião do arrebatamento da igreja, que é o que o texto do capítulo 15 ele descreve, e Paulo fundamenta os seus argumentos de uma maneira muito sólida, muito concisa, muito profunda. E haverá uma segunda ressurreição na grande tribulação, do meio por fim da grande tribulação. Haverá uma segunda ressurreição. E essa segunda ressurreição, é descrita como uns vão ressuscitar para a vergonha e horror eterno, né? É a ressurreição que vai levantar os mortos condenados para serem julgados segundo as suas obras e serem lançados no lago que arde com fogo e enxofre, lá no juízo do trono branco.
Então, o capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele começa trazendo o seu argumento, dizendo o seguinte: eu estou aqui para dizer a mesma coisa que eu já disse, para lembrar a vocês o que eu já ensinei. O versículo 1 ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos ensinei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então você vê que Paulo está escrevendo para um público que ainda permanecia firme na sua fé, em crer na ressurreição dos mortos. Porém, era um público que estava sendo bombardeado pelos ensinamentos estoicos e epicureus das escolas filosóficas que os gregos tinham. As principais escolas filosóficas, que eram os estoicos e os epicureus, tinham naquela época, que não acreditavam na ressurreição. Você vê que em Atos dos Apóstolos, salvo engano, capítulo 17, que é quando Paulo é levado ao Areópago de Atenas, ele foi levado exatamente pelos filósofos epicureus e estoicos. Paulo estava... você vê em outros textos em Atos que Paulo de vez em quando se abufelava com eles, teimava com eles, né? Teimava quando ele queria pregar as escrituras, e eles eram daqueles que escarnecia, que zombava e dizia: o que é que quer dizer esse tagarela? Chamava Paulo de tagarela. Então eles ouviam todo o conjunto de ministração, porque Paulo teve uma ideia, uma iluminação, uma inspiração muito inteligente. Paulo chegou em Atenas, estava esperando o irmão Timóteo, que estava vindo da missão em outro lugar. E aí começou a andar na cidade e começou a ver que em toda esquina tinha uma imagem de escultura para adoração. Era fulano de tal, cicrano, beltrano, cada esquina tinha um. É como nos dias de hoje, cada bairro tem o seu padroeiro. Então era do jeito que é aqui, na nossa região, era em Atenas. E aí estava lá, cada esquina tinha um altar ao nome de um deus. E aí, eles fizeram o que fizeram ontem, né? Ontem foi dia de Todos os Santos, foi ontem? Foi, né? Pois é. Lá em Atenas também tinha o dia de Todos os Santos. Eles fizeram esse negócio, tinha Deus para tudo quanto era gosto, e aí eles imaginaram: pode ser que tenha algum que a gente não conhece, que a gente não conheça, e a gente quer agradar a gregos e troianos, a todo mundo, para ver se eles favorecem nós. Então vamos fazer aqui um altar com o nome ao Deus desconhecido. Esse era o pensamento dos atenienses. Pode ser que tenha mais algum aí que a gente não saiba quem é. Então vamos lá botar o nome dele aqui, o altar ao Deus desconhecido. Sem nada, sem imagem, sem nada. Quando Paulo viu aquilo, aí Paulo disse: rapaz, eu vou pregar em cima desse negócio. Aí começou a pregar na praça: olha, eu estou vendo que vocês são religiosos, que vocês são zelosos da religião e tal, e adoram muitos deuses. Agora, esse Deus aqui que vocês estão adorando, sem saber quem é, esse Deus desconhecido aqui, que vocês estão falando dele aqui, é exatamente o Deus que eu estou pregando. Olha que inteligência de Paulo. Aí quando Paulo fala isso, aí o povo corre para cima, né? Rapaz, então vamos saber quem é esse Deus desconhecido. Aí Paulo dá um show. A pregação de Paulo é extraordinária. No capítulo 17 de Atos, Paulo sai desmantelando, sai moendo as divindades que os atenienses adoravam. Que era como é hoje, né? Esse aqui é o da chuva, esse aqui é o dos olhos, esse aqui é o da boca, esse aqui é o da cura, esse aqui é o do casamento, esse aqui é o dos impossíveis, aquilo ali é dos que é possível. E aí Paulo diz: vocês são muito zelosos na sua religião, mas eu quero falar do Deus desconhecido, que é o que vocês não conhecem, é exatamente o que eu venho falar aqui. Aí o povo se interessou: rapaz, vamos já conhecer esse Deus desconhecido. E aí Paulo sai esmiuçando. Esse Deus desconhecido é o que fez os céus e a terra. E aí já desmantela o negócio lá, porque para eles, quem fez o céu e a terra era um Deus fulano de tal. Esse Deus desconhecido é o que dá estação, é o que faz chover, é o que traz o inverno, o verão, o que faz colheita. Aí ele já desmantela outros deuses.
né? Porque naquele tempo, o Deus que fazia chover era, no tempo do Antigo Testamento era Baal, no tempo de hoje é José. Só mudou o nome, mas o José de hoje é o Baal daquele tempo. Ele só mudou de nome. Aí Paulo sai desmentindo. Não, quem faz chover é o Deus do céu, é o que eu estou pregando. É o que fez o mundo e tudo que nele há. E aí Paulo usa até os poetas, os filósofos gregos, disse, como diz os vossos poetas, alguns dos vossos poetas, somos dele geração. E Paulo falando que nós viemos de Deus, somos criação de Deus, e Deus fez todas as coisas para cuidar da gente, para a gente cuidar das coisas que Deus fez. E aí Paulo vai, aí o povo acha o assunto interessante, e os gregos eram desses que não podiam ouvir uma conversa nova, é tudo procurando conversa nova, assunto novo, né? Esses, é um assunto novo, então vamos embora saber o que é. Aí sai atrás de inovação. Aí reuniram no Areópago, que era uma espécie de arena, né? De ginásio, e o Areópago de Atenas, se eu não me engano, cabiam 12 mil pessoas, era um negócio grande. E encheu o Areópago, botaram Paulo no meio e disseram, a gente quer saber de você, que nova doutrina é essa que você nos traz aos ouvidos. E a gente aqui é acostumado aqui, para cada uma coisa da vida tem um Deus. Um manda a chuva, outro manda o sol, outro abençoa a colheita, outro cuida dos olhos, outro cuida da cura. Aí você está dizendo que esse Deus desconhecido faz tudo isso? É bombril, é mil e uma utilidade, é multifuncional. Paulo, e tem mais uma coisa que vocês não estão sabendo que ele faz. O que é? Pois é, esse Deus aí, ele encarnou. Aí os caras, vixe, virou homem, pronto. É um Hércules, que é da mitologia grega, o Hércules, né? Meio Deus, meio homem. Não, ele não é meio Deus nem meio homem, não. Ele é todo Deus e todo homem. É 100% Deus e 100% homem. Mas a questão é que ele encarnou por causa dos pecados da gente, para que nos salvar do inferno e da morte. E esse Deus que encarnou, os judeus mataram ele crucificando ele na cruz do Calvário. Mas ele manifestou o seu poder sobre a morte e ressuscitou. Aí pronto, quando Paulo falou em ressurreição, a Bíblia diz que eles interromperam a Paulo. A Bíblia diz assim, só lhe ouviram até ali. E aí interromperam e disseram, sobre esse assunto a gente vai te ouvir outro dia. E aí a Bíblia diz, uns escarneciam e diziam, o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, parece pregador de Deus estranho. Então o assunto da ressurreição não era um assunto apreciado na antiguidade. E possivelmente não é apreciado ou não é entendido hoje. Aí Paulo, no capítulo 15, ele está discorrendo, está trazendo provas contundentes de que a ressurreição de Cristo foi real e a nossa ressurreição também será real. E aí Paulo diz, irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Porque também sois salvos se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. É porque estava havendo um bombardeio na igreja de Corinto, justamente pelos filósofos epicureus e estoicos, querendo colocar em xeque a doutrina da ressurreição. Aí Paulo, no versículo 3, diz assim, antes de tudo, olha que interessante o argumento de Paulo, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Paulo disse, eu aprendi assim, e aprendi com o próprio Cristo. O que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, aí Paulo vai dizer, segundo as Escrituras. O que é que Paulo está querendo dizer? É que esse negócio da morte e ressurreição de Cristo não é um negócio inventado ontem. É um negócio que está contido nas Escrituras do Antigo Testamento. Segundo as Escrituras judaicas, está lá escrito lá. Segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou. Aí Paulo diz, segundo as Escrituras, isso Paulo está dizendo, nas Escrituras está registrado que Cristo encarnou, morreu, foi sepultado
e ressuscitou. Isso não é um engodo, isso estava descrito nas Sagradas Letras. Aí Paulo está dizendo, primeiro argumento que deve levar vocês a crerem. E aí os filósofos gostavam muito de livro, de escritura antiga, de inquirir o que os antigos diziam, e isso era um argumento forte para uma pessoa que gostava de livros. Pois é, as escrituras sagradas dizem que Jesus haveria de encarnar, de morrer, de ser sepultado e de ressuscitar. Então, o primeiro argumento que Paulo usa aqui é o argumento escriturístico das escrituras. Segundo argumento testemunhal. É o versículo 4, né? 5. E apareceu a Cefas, que é Pedro. Ele apareceu ressuscitado a Pedro. Apareceu aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. Isso é, vocês querem ver gente? Vocês querem conhecer gente que viu Jesus? Tem mais de 500. O qual a maioria ainda vive até hoje. Porém, alguns já dormem, isso é, já morreram, né? Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, então Paulo está dizendo, vocês não querem crer no argumento escriturístico? Então crê no argumento testemunhal. Tem mais de 500 pessoas vivas que viram Jesus. Você entende? Tem muita gente que viu ele ressurreto. Então não tem como você dizer que essa história é mentira. E por último, Paulo usa o argumento pessoal. Primeiro, o argumento escriturístico. Segundo, o argumento testemunhal. Tem testemunha de gente que viu. Terceiro, porque aí Paulo imaginou. Pode ser que eles digam, não, mas a gente nem crê nessa escritura, porque é judaica, não é grega, e a gente não crê nessas testemunhas, que a gente não sabe quem é, mora lá em Jerusalém, e eu não vou sair daqui de Atenas para ir para Jerusalém procurar esse povo, não vou. Então pode ser que é mentira. Aí Paulo usa o último argumento, o argumento pessoal. Aí Paulo diz, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora de tempo. Então Paulo está dizendo, eu também vi Jesus no caminho de Damasco. Aí Paulo conta a sua experiência, como foi extraordinária a sua experiência no caminho de Damasco, quando ele viu Jesus ressurreto. E aí você vê, depois daí Paulo faz uma belíssima explanação do capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios. E ele dá a sequência. Vai ressuscitar primeiro os que morreram em Cristo, que são as primícias. Eles vão ressuscitar primeiro, depois a gente vai ser transformado, num abrir e fechar de olhos, e nos encontraremos com ele na nuvem. Ele diz, quando isso acontecer, vai se cumprir o cântico. Aí Paulo faz uma referência a um salvo engano, é um salmo, né? Que diz, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu arguilhão? Porque o arguilhão da morte é a lei, a força da... deixa eu ver aqui como é que diz. Deixa eu procurar aqui direitinho, para me ler exatamente como diz. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo diz, portanto, termina o texto do capítulo 15, portanto significa por causa de tanto, por isso, por causa desses argumentos que eu usei agora. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que maravilha extraordinária. Eu vou orar com você. Olha, a ressurreição é real, viu? Então, você que amanheceu o dia entristecido por causa da morte do ente querido, fique certo que eles haverão de ressuscitar. E quem morreu em Cristo vai ressuscitar para a eternidade. E quem morreu sem Cristo vai ressuscitar para o horror eterno. Agora, vai depender de você, a sua ressurreição.
para o céu, para a vida eterna, ou para a morte eterna, para o inferno. Isso depende de você, porque depende da sua decisão de crer em Cristo e no Evangelho de Jesus.